Vamos lá, gente. Olá, ser feliz, inteligente, livre, empreendedor, energético, empresário chamado ser humano. Vamos lá para mais um bate-papo sobre inteligência energética, sobre energia que move as nossas vidas. E ainda continuando aqui na energia dos ambientes, falando sobre energia do trabalho, nós vamos entrar num assunto um pouco mais específico, porque tiveram muitas dúvidas ontem, pessoal, os empresários. Quando você está falando de trabalho, você está falando do colaborador, mas você também está falando do empresário. E bastante dúvidas aí com relação ao que fazer com minha empresa, o que fazer com os meus times, como crescer mais, produtividade. E nós vamos continuar aí este dia falando da energia das empresas. E aí nós vamos falar de cultura. O assunto de hoje é muito legal, gente. Cola aqui, você que é empresário, compartilhe com aquele empresário amigo seu que não está bem, compartilhe com aquele grupo de empreendedores que está todo mundo meio quebrando. Brincadeira, compartilha com quem está bem também, porque energia te faz crescer. Então, gente, esse assunto é muito legal e ontem o pessoal trouxe muito uma dúvida sobre a questão do ambiente, né? E, gente, sim, o ambiente, eles nos transforma. Sim, o ambiente nos transforma. Então, é muito importante quando a gente traz a escala aqui de energia, dos perfis energéticos, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre medir a produtividade e energia do seu time, né? O ambiente, ele é composto de várias pessoas, então ele é superior a você. Se você ficar nesse ambiente, você tem que estar disposto a mudá-lo, porque se você não mudar o ambiente, sabe o que vai acontecer? O ambiente vai te transformar. E, gente, isso é muito importante porque se você está no ambiente, você reconhece ele, olha lá, você já ativou o sensor que mede energia, que sabe se ali tem energia positiva ou negativa. E você continua nesse ambiente sem tentar transformar esse ambiente num ambiente positivo, aos poucos esse ambiente vai começar a transformar você. Aos poucos esse ambiente vai fazer você se tornar igual a ele. E eu digo mesmo sobre a questão dos líderes. Gente, você tem que ter um líder, pelo menos próximo daquilo que você quer ser no futuro. Porque se esse líder está indo para outro caminho, se esse líder não te agrega em nada, esse líder ele está passando energia para você, porque lembre-se, ele tem autoridade sobre você e ele está te passando a energia dele. Você aos poucos vai absorvendo isso e você vai se transformando aos poucos em alguém parecido com as pessoas que te lideram. Então, gente, é muito importante você ter essa clareza, essa visão de que no ambiente de trabalho que você está, com os líderes que estão te liderando, gente, as pessoas do seu time também te influenciam. Lembre que eu falei, quanto mais próximo de você as pessoas, mais elas te influenciam. E no ambiente de trabalho não é diferente. As pessoas do teu trabalho te influenciam. E o ambiente, o que é o ambiente, gente? Muitas vezes é difícil você entender no local do seu trabalho, na sua empresa, se a energia é negativa. Por isso que eu digo, você tem que aumentar a sua energia, ativar os seus sensores energéticos para que você sinta se o ambiente é positivo ou negativo, né? Então, é muito importante isso. Tem alguns empresários que possuem as suas mesas, e eu estou falando de CEO, estou falando de presidente, que suas mesas próximo dos times. Eu vejo isso muito nas startups, onde o CEO, o owner, fundador da empresa, está lá no meio do time, porque só dele passar no meio do time, trocar alguns olhares, alguns bom dia, ele já vai saber se a energia do time está boa ou não. Quando ele sente a energia caindo, ele vai lá e recupera, ele vai lá e chama os líderes, gente, vamos conversar porque a gente precisa trabalhar essa energia. E sim, gente, a proximidade das pessoas vai ativando esse sensor para você ter a sensibilidade de saber a energia do seu time. E, gente, quando você tem uma empresa energética, vamos lá para o assunto do dia. Uma empresa energética significa que as pessoas estão com energia, significa que as pessoas estão com sensores ativados, significa que as pessoas estão captando a sua cultura, que as pessoas estão acessando os valores, a missão, a visão da empresa que está nos lugares. Se você tem as pessoas, vamos lá, gente, isso é muito óbvio, se você tem as pessoas desmotivadas, elas estão sem energia, elas não estão nem aí para o que está na parede. Elas não estão nem aí porque elas não estão nem com os sensores, nem com a energia para acessar ainda mais, para internalizar isso. Então, gente, isso é muito importante. Empresário, empreendedor, faça a sua empresa ter energia, faça o seu time ter energia, as pessoas, porque depende dessa energia eles conectarem com a energia da sua cultura, a energia dos seus valores, a energia da sua visão.
Porque é essa visão que vai fazer com que o seu time saiba para onde eles estão indo. Gente, isso era para ser tão óbvio, mas eu sei que não é. Eu também sou empreendedor, eu sei que muitas vezes o time está lá no meio do fechamento, no meio de uma correria e perde um pouco da visão e dos valores daquilo, do motivo pelo qual ela está ali trabalhando. Então, quanto mais forte essa visão for do empreendedor e mais energia tiver o time, mais eles vão estar direcionados para o mesmo caminho que você, empreendedor, quer ir. E aí, esse time indo para o mesmo lugar, você sabe que o resultado ele vem. Então, é muito importante isso, você vai entender o seguinte: quanto mais energia o seu time tiver, mais conectado à cultura da sua empresa eles estão. E aí, algo valioso hoje. Hoje nós vamos falar aqui também sobre perfil energético. Gente, eu sei que na sua casa não é possível você chegar e medir a energia da sua empresa se você ainda não tem. Aliás, não é possível você chegar na sua casa e rodar o perfil energético com as pessoas da sua casa e falar para sua esposa: ô, faz ali o questionário do perfil energético para você saber como é que está a sua energia. Né? Pedir para o seu filho: ô filhão, vai lá e acessa o questionário do perfil energético para você saber como que está a sua energia hoje. E sim, gente, eu respondo o questionário energético que eu criei com a filosofia de inteligência energética para saber como está a minha energia. Por quê? Ali tem vários hábitos, costumes e pensamentos que nem todo dia são os mesmos. Então, eu costumo responder com frequência para saber em que direção eu estou indo. Se eu estou com energia, gente, eu estou acessando aquilo que eu preciso acessar. E aí eu estou indo para o caminho certo. Agora, vamos lá. Dentro da sua empresa, você tem como fazer isso. Você tem como todas as semanas, ou até mesmo todo dia, se você quiser, mas vamos lá. Toda semana você trazer junto com o seu time, aliás, você tem como toda semana trazer junto com o seu time a possibilidade deles responderem o perfil energético que está aqui no link aqui embaixo, e eles vão ter um quadrinho para saber se eles estão desativados, se eles estão ativados, conectados ou energizados. E sim, gente, isso é para eles. Agora, se você quiser pedir para eles te mostrarem, eles vão começar a mentir no questionário. Brincadeira, gente, não tem como saber. A resposta vinculada a se você vai estar energético ou não. Algumas sim, outras não. Mas você, na sua empresa, pode rodar esse questionário para você saber se seu time, sua equipe está energizada. E sim, dentro do treinamento Líder Energético que eu costumo divulgar no meu Instagram, lá você recebe do seu time um consolidado das suas equipes, um consolidado do seu time, para saber se a maioria do seu time está energizado ou não. E por que eu falo isso, gente? Porque você tem como pedir para o seu time rodar esse questionário, acessar esse perfil e respondê-lo toda semana. Por quê, gente? Para você entender quem está precisando de ajuda, para você entender quem está energizado. Gente, quando você ativar o seu sensor de líder energético, já sabe quem está com energia ou não, você sabe que essa pessoa está conectada com a visão da empresa, está conectado com a sua visão, está conectado com o time, e essa pessoa ela está indo atrás do resultado através da visão que tem a empresa, dos valores, dos princípios, dos OKRs, dos objetivos. Então, se a pessoa está energizada, ela está conectada a tudo isso, porque tudo isso é energia. E se a pessoa, vamos lá, a pessoa está ativada. O que é a pessoa ativada, gente? É aquela pessoa que chega de manhã com energia, ativou a própria energia, só como ela não conecta, ela não está conectando com a energia de outras pessoas, chega na metade do dia, a energia dela já acabou. Sim, principalmente depois do almoço, almoçou de tarde, já falta energia para essa pessoa. Essa pessoa precisa se conectar com outras pessoas, se conectar com a frequência da energia, e aí essa energia abastece e ela continua energizada por mais tempo no dia. Quando o seu time se tornar um time energizado, é aquela pessoa que eu falei para vocês no começo, é a pessoa que entra no ambiente e energiza o ambiente. Sim, gente, porque nós somos geradores de energia, mas você precisa se tornar um ser energizado para que você entenda como energizar a você mesmo. Isso você vai aprender com as ações, lembra? Com energia nas suas ações e energia no tempo, que envolve tudo isso. Então, importante para você, empresário, leve o perfil energético para que seu time responda e você tenha uma visão consolidada da energia do seu time, para você saber se a energia que seu time tem hoje é capaz de atingir os resultados que você tem até o final do ano. E, gente, isso é muito legal. Se você tem um objetivo e tem um time energizado,
a chance do seu time ultrapassar as suas metas, ultrapassar os seus resultados é gigante. Porque se você tem energia sobrando, você vai passar os seus resultados. E eu costumo dizer que você tem que começar o ano, gente, com os seus resultados planejados, mas com a energia que você precisa também conhecida. Por quê, gente? Se você tem um resultado e você tem um objetivo, você precisa de uma energia para conquistar esse objetivo. E você, no começo do ano, já tem que saber se você tem essa energia para atingir o resultado. O que você faz, líder? O que você faz, empresário? Você vai lá, mede a sua energia, e se você quiser garantir ou se você quiser ultrapassar os seus resultados, os seus objetivos, você vai lá e traz mais energia para o seu time. Como, gente? Lembra do que eu falei nas outras lives? O líder é o segredo para a energização do time. Então, você precisa trazer o seu líder para o treinamento do perfil energético ou conduzir o seu líder para que ele se torne o exemplo do seu time através de hábitos. O seu líder tem que ser alguém focado na visão da empresa, focado nos valores da empresa e focado nos objetivos da empresa. E aí, esse líder energizado que vai atrás dessa visão, esse líder conquista os resultados, conquista o time e aí traz aquilo que você planeja. Ah, mas como é que eu sei se meu líder está energizado? Responde o questionário. Ou pede para ele acessar aqui a ficha de inscrição e fazer um diagnóstico que eu já digo para você se o seu líder está energizado ou não. Gente, não é difícil, mas você tem que treinar os seus sensores energéticos para saber se a pessoa está energizada ou não. Em uma simples conversa, você bate o papo, você entende se a pessoa tem um sonho, você entende quais são os objetivos pessoais da pessoa, você sabe quais são os objetivos profissionais da pessoa. E aí, esse líder, você vai perguntando para ele os pontos para entender o quanto ele tem de energia para isso. E aí, né, gente, vamos lá, vou abrir o questionário aqui. Você tem que saber quais são os hábitos dessa pessoa. Essa pessoa tem hábitos de pessoa energética, porque a energia, em algum momento do dia ou do mês, ela começa a acabar. Essa pessoa precisa ter hábitos de pessoas energéticas para que ela consiga ir atrás de mais resultado. Simples assim, gente. E aí você vai entender por que que pessoas energizadas conquistam aquilo que querem. E aí, empresário, vamos lá. As perguntas de ontem foram muitas sobre crescimento. Gente, eu falei ontem para vocês uma sequência que é muito importante. Você precisa ter energia para que seu time, seus líderes, a sua empresa tenha produtividade, para que essa produtividade te leve ao crescimento. E, gente, todos esses estágios dependem da base, que é a energia. O seu time não vai ser um time produtivo sem energia. E lembre-se do que eu falei, produtividade não tem só a ver com força braçal, tem a ver com energia para decidir rápido, para evitar aquele monte de reuniões improdutivas onde você não decide nada porque está todo mundo com medo de decidir. A pessoa energizada, ela não tem medo de decidir, ela decide porque a energia dela já diz qual que vai ser o melhor resultado e ela decide e vai para frente. São pessoas que não perdem tempo com 3, 4 reuniões e com uma reunião de meia hora ela já resolve, já decide e já avança. Isso é produtividade. E aí, o seu time tendo produtividade, ele vai para a próxima fase, que é o quê? O crescimento. O crescimento das pessoas faz a sua empresa também ter crescimento. Gente, por isso que eu digo, se você tiver um time energizado, tudo isso já está garantido no seu negócio. E o seu negócio vai crescer, o seu negócio vai ter produtividade e crescimento. Gente, aonde que tem que estar tudo isso? Gente, tudo isso tem que estar na cultura da sua empresa. Tudo isso tem que estar nos valores da sua empresa. O seu time precisa ter o senso de velocidade, o senso de urgência, o senso de produtividade. Só que isso não quer dizer desgaste, não quer dizer cansaço. Gente, desvinculem aquele líder cansado, que aquele cara trabalha, todo dia ele sai daqui cansado, 8 horas da noite. Não, esse é o líder. Esse cara é um líder péssimo, porque esse cara está tomando decisões difíceis. E deixa eu contar uma coisa para você. O bom líder, o líder energético, toda decisão para ele é fácil. E você achar que tomar decisões difíceis é difícil? Gente, você acha que existem conversas difíceis? Não existem conversas difíceis, existem conversas que você não tem. Se você tem energia, toda a conversa com você vai ser fácil, sabe por quê? Porque essa conversa vai gerar um resultado, porque esse feedback vai gerar um resultado. Então, gente, preste atenção nisso, você precisa ter energia para que tudo comece a ficar fácil. Conversas difíceis, resultados difíceis, só é difícil porque você está sem energia. Você está sem isso na cultura da sua empresa. Então, coloque essa parte energética,
coloque esses valores energéticos na cultura da sua empresa e você vai entender. Sabe por quê, gente? Porque a energia positiva vai atrair o quê? Já falei nas outras lives. Vai atrair os talentos positivos. Vai fazer esses talentos terem ideias positivas. E aí, gente, vocês vão entender o que é produtividade. Aí, gente, vocês vão entender o que é crescimento. Aí vocês vão entender aquilo que eu falei nas outras lives de empresa que não cresce 10% por ano, que dobra de tamanho. E aí você vai perguntar por que a tua concorrência está crescendo e você não. Vamos lá para as perguntas. Deixa eu ver quem entrou aqui fazer perguntas. Vai lá, gente, perguntas. Cadê os empresários aí que estão sofrendo para bater as metas? Já estamos aí no mês de abril, caminhando para metade do ano. E você, não atingiu o seu resultado? Deixa eu trazer aqui uma dica valiosa, gente. Começo do ano, você tem que ter muito claro os seus objetivos e você tem que ter muito claro agora qual a energia que você tem. Se você sentir que você não tem energia, vamos lá, gente, que você não tem apoio, que você não tem as ferramentas para atingir o objetivo do final do ano, você já está começando o seu ano errado. Imagina, gente, você já está começando com o seu ano, sabendo que você não vai conseguir atingir o seu resultado ou que você vai ter dificuldades de atingir os seus resultados e que você vai ter que achar no meio do caminho alguma bola de cristal para encontrar algo que atinja os seus resultados. Não, gente, você tem que chegar para o seu líder, você tem que chegar para o owner da empresa e falar, ó, é isso que a gente precisa para atingir os nossos objetivos. Se você não tem, você acabou de decidir uma meta que você não vai atingir. Então, você tem que começar o ano com o seu resultado já na mesa. Sabe por quê, gente? Porque se você já tivesse energia, você começa a trabalhar com o plus da sua meta. Você vai atrás de algo a mais. E aí, gente, é garantido o resultado e é garantido que você cresça mais do que aquilo que você planejou. Por que eu digo isso, gente? Porque eu tenho contato, eu sou consultor de startups e essas empresas, elas dobram de um tamanho para o outro. E, gente, não está no planejamento estratégico deles dobrar, está no planejamento estratégico aquilo que eles alinharam com o investidor. O plus é resultado a mais para você comemorar, para você ir atrás de algo maior, para você fazer a sua empresa escalar. Então, é muito importante você ter esse alinhamento e é muito importante você saber agora, antes do final do ano, se você tem energia para atingir os seus resultados. E se você não tem essa energia agora, você precisa conseguir ela urgente, para você já começar o ano com o seu resultado na mão. E aí você vai atrás do plus, você vai atrás do algo a mais. E aí, gente, por isso que é muito importante habilitar os seus sensores energéticos para saber como está a energia do seu time, para saber se você tem um time produtivo e principalmente para saber se você tem um time que vai crescer. Chama no Instagram que você tem perguntas. Gente, acho que não tem muitos empresários hoje aqui na live. Olha lá, entrou o Mazepa, entrou o Daniel Aguiar. E aí, como é que tá, gente? Beleza? Como é que vocês estão vendo? Vocês estão entendendo como é que funciona a questão da cultura energética das empresas? Eu acho que é muito importante trazer isso para todos. O link, Marcelão, vou colocar aqui nos comentários, né, para que as pessoas consigam responder. Gente, todo mundo consegue ir lá e consegue responder o perfil energético de graça, né? Vai sair o resultado no final se a pessoa tem hábitos, pensamento e comportamento de pessoas energéticas. E isso serve para ela. Mas se ela quiser utilizar isso, falar, gente, ó, a minha energia está baixa, eu estou desativado, ou estou apenas ativando a minha energia pela manhã e eu não consigo manter ela durante o dia. Gente, leve isso para o seu líder, leve isso para a sua equipe, para vocês conversarem, entender gente, o líder é o responsável pela equipe. E aí você vai entender que o seu líder, se você como líder não tem um time energético, você tem um time que não vai atingir seus resultados. E aí você precisa alinhar isso e, de volta, você precisa se tornar um líder energético, porque, gente, liderança é, por exemplo. Claro que conta aquilo que você fala, a motivação, mas, gente, é o exemplo. O exemplo que você é como líder do seu time vai fazer o seu time se tornar uma pessoa igual a você. Se você é um líder energético, você vai ter um time energético. Se você tem um time energético, você vai ter um time produtivo. Se você tem um time produtivo, você vai crescer, vai ter seus resultados e você vai ter o quê? Faturamento, você vai ter venda, você vai ter lucro, você vai ter uma das principais energias que é o dinheiro, que é aquilo que você utiliza para trazer mais energia para a sua vida. Gente,
O assunto de hoje, então, foi esse, o ambiente de trabalho, né? Podem mandar, entre aqui também, vou deixar o link do WhatsApp, o grupo Mais Energia, onde eu mando alguns insights sobre energia. Podem ficar à vontade para entrar lá, compartilhem com as pessoas, compartilhem com os empresários aí que estão, ó, na berlinda, sem atingir resultado, e vocês vão entender que é possível. Eu digo que energia é para todo mundo, está disponível para todo mundo. E eu compartilhei lá no Instagram lá um link focado na questão da energia. Por favor, compartilhe com as pessoas, que eu sei que, cara, não é só no âmbito do trabalho, é no âmbito pessoal, no profissional, que as pessoas precisam de energia para se tornarem felizes. Pessoas felizes atingem resultado. Olha, as empresas que não entenderam isso, gente, estão perdendo tempo. Energia positiva traz felicidade. Pessoas felizes são produtivas. Pessoas produtivas crescem. E empresas com pessoas que crescem atingem seus resultados. Ok, gente, a live foi sobre isso. Valeu mais uma vez. Denis, mais uma vez, viva a sua vida. Fui!